Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Esta é a parte 8 e nós vamos dar continuidade ao estudo sobre estruturas condicionais. Lembrando que você vai aprender programação orientada a objeto utilizando Java e nós vamos utilizar a IDE NetBeans. Se você está gostando do curso, se inscreva no canal, dê o like no vídeo para você contribuir para que mais pessoas possam conhecer o curso e aprender sobre a linguagem de programação. O que nós vamos estudar aqui? Na aula anterior eu expliquei a teoria sobre uma estrutura condicional e operadores relacionais. Aqui nós vamos programar diretamente em Java. Você vai entender como funciona a estrutura condicional programando definitivamente em Java. Lembrando que uma estrutura condicional você vai fazer uma verificação, você compara valores ou compara duas variáveis. Se essa verificação for verdadeira, né, se o resultado dessa verificação for verdadeira, executa um determinado comando. Se a verificação der como resultado um resultado falso, ele vai executar outro comando, né? Então, neste caso aqui, a gente pergunta, o step está vazio? Sim, se o step está vazio, a execução do comando é chamar o guincho. Se o step não está vazio, a execução do comando é trocar o pneu. Isso vai funcionar da mesma forma lá no NetBeans. Então, vamos para a IDE do NetBeans para que você compreenda como é que isso vai funcionar. Muito bem, aqui é o NetBeans. Eu vou partir do princípio de que você já visualizou as outras videoaulas e que você seguiu todas as etapas, criou os programas que foram solicitados, né? Se você fez isso, você chegou a este programa aqui. Vamos relembrar o que este programa faz? Eu apenas troquei o nome dele, ele era chamado exemplo 2, agora eu coloquei o nome dele de condicional, tá? Então, se você visualizar o começo aqui, é condicional. É, Lembrando que tudo que você vai programar é dentro do Public Static Void Main. É aqui dentro que a gente cria a programação. Mas isso já foi destacado nas outras videoaulas. Qualquer dúvida você pode voltar e visualizar lá. Lembrando, o que esse programa faz? Bom, aqui nós criamos três variáveis com tipos primitivos, variáveis do tipo int, né? Que vão receber números inteiros. Aqui nós criamos uma variável chamada entrada, que ela é do tipo scanner, né? Essa variável ela vai nos permitir entrar com dados a partir do teclado. Esse system são fluxos de dados vindo do teclado. Isso também já foi explicado nas videoaulas anteriores. E aí, o que nós fazemos aqui, né? Nós utilizamos o comando system.out.println para exibir essa mensagem. E depois nós fazemos o quê? Pedimos para o usuário digitar o primeiro número, né? Então, o número 1, a variável número 1 vai receber a entrada de dados do usuário. A variável número 2 vai receber a entrada do usuário e aí vai realizar a soma. Depois vai exibir essas mensagens aqui e os números inseridos. Vamos executar o programa para relembrar? Então, clica aqui no botão executar. Olha só, nós estamos aqui, digite o primeiro número. Então, nós estamos nessa linha de código aqui agora, né? E ele está aguardando que você insira o primeiro número. Nós estamos aqui, na verdade. Ele está aguardando que você digite esse número. Então, eu vou aproximar aqui para você visualizar. Olha só, vamos digitar um número, então, número 5. Depois, ele pede o próximo número, que é por essa mensagem aqui, né? Graças a essa mensagem, aqui nós estamos aguardando o usuário digitar. Então, nós vamos vir aqui digitar o próximo número, 8, e finalmente ele exibe essas mensagens. O primeiro número é 5, o segundo número é 8 e a soma é 13. Então, esse programa, ele faz o quê? Ele apenas pede para o usuário entrar com duas informações, dois números, você calcula a soma e finalmente exibe esses dois números e a soma para o usuário. Nós vamos alterar esse programa para fazer o quê? Para construir justamente o programa da média.
nós vamos pedir para o usuário, imagine que o usuário seja um aluno, ou seja um professor, né, ou seja alguém da secretaria, e você está construindo um programa que você vai pedir duas notas para o usuário. Nota 1 e nota 2. Vamos imaginar a nota do bimestre 1, do bimestre 2, e aí a gente fecha a média do semestre e nós vamos verificar se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, para isso, nós vamos começar a fazer algumas mudanças aqui. Ao invés de utilizar números inteiros, como a nota ela pode ter casas decimais, nós vamos utilizar float. Então, ao invés de int, nós vamos utilizar float. Lembrando que float são números reais, vai permitir que você insira um valor real, né? Nota 5.5, 5,7, 5,8 e assim por diante. E o nome da variável, lembrando que variável é um espaço na memória onde você vai armazenar o que o usuário vai digitar, vai se chamar nota 1. A mesma coisa aqui, ao invés de int, ela vai ser um float e vai se chamar nota 2. A mesma coisa a média, então vai ser float e vai se chamar, ao invés de soma agora, ela chamará média. Aqui a variável para permitir a entrada de dados continua do mesmo jeito, então você criou a variável entrada do tipo scanner e aqui nós estamos instanciando essa variável, né? Então nós estamos criando o objeto entrada através do comando new e aí você vai poder entrar com os dados a partir do teclado, né? Isso foi explicado já em videoaulas anteriores. Aqui nós estamos exibindo uma mensagem para o usuário, também já foi explicada essa linha de código. Digite, vamos trocar aqui para digite a primeira nota. E a mesma coisa aqui, digite a segunda nota. Então, o usuário entrará com duas notas. Aqui nós precisamos trocar, a variável num não existe mais, tanto é que ele está mostrando aqui, ó. Isso ele mostra para você que está com erro, né? Ele está mostrando aqui que ele não encontrou o símbolo num, ou seja, nós trocamos o nome da variável, então num não existe mais. Então vamos trocar aqui, ao invés de num, vai ser nota 1. A mesma coisa aqui embaixo. Ao invés de num2, vai ser nota 2. O que mais que nós precisamos fazer? Toda vez que nós entramos com dados aqui, nós precisamos dizer qual o tipo de dado que nós vamos entrar, né? Então, o usuário vai digitar nessa variável entrada um valor inteiro. No programa anterior era um valor inteiro. Então, a gente utiliza esse método nextInt. Então, eu vou apagar aqui, não será um valor inteiro mais. Vou fazer diferente aqui para que você compreenda e veja todos os métodos possíveis que possam ser inseridos aqui na variável entrada. Quando você digita a variável entrada, como ela é fluxo de dados do teclado, né? Se você colocar o ponto aqui, ele vai mostrar todos os métodos que você pode utilizar. Então, nós podemos solicitar a entrada de uma variável inteira, como era o caso que estava anteriormente, mas agora, neste momento, nós vamos utilizar o método que solicita um valor real, né? Um valor flutuante, ponto flutuante, então é float, né? Então, ele vai retornar um resultado do tipo float. Aqui ele retornava um resultado do tipo int. Então eu venho aqui, escolho ele, ou seja, a variável entrada vai permitir dados que são do tipo float. Ponto em vírgula. Pessoal, lembre-se de que o Java é case sensitive, ou seja, ele diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Então, se eu escrever aqui nota com N maiúsculo, ele vai dizer que essa variável não existe, né? Está mostrando aqui, o símbolo não existe. Então, ele diferencia case sensitive, ele diferencia de maiúsculo de minúsculo. Aqui é a mesma coisa, nós vamos trocar, que eu vou ensinar de outra maneira para você. Ó. Quando você coloca o ponto, se não aparecer as opções, né? Os métodos da variável entrada, você pressiona Ctrl espaço,
e aí ele vai mostrar para você as opções que tem, tá? Então, neste caso aqui, nós vamos escolher também ponto flutuante. Poderia digitar também ao invés de escolher, tá? Assim você passa a conhecer melhor a variável. E aqui ele está dando erro, porque essas variáveis não existem mais. Então, nós vamos apagar essa linha. Agora, nós vamos utilizar a variável média. Média vai ser igual ao quê, né? Nota 1 mais nota 2 dividido pela quantidade de notas. Então, nós somamos as notas e dividimos por 2. No entanto, aqui, nós precisamos primeiro somar as notas. E o resultado da soma é que será dividido por 2. Então, o que devemos fazer? Vamos colocar aqui, abre parênteses, e aqui você fecha parênteses. Então, a variável média, ela vai receber o resultado da soma da variável nota 1 mais a variável nota 2 e vai dividir por 2, calculando assim a média. Muito bem, calculamos a média. Agora vamos trocar a mensagem que será exibida para o usuário, né? Vamos exibir a primeira nota trocar o nome da variável aqui, nota 1, que é nota 2, e aqui é média. Então, aqui é a segunda nota e aqui nós vamos escrever a média é igual a média é igual a... Lembre-se que quando você quer exibir uma mensagem, você pode colocar a mensagem entre aspas e concatenar com o valor da variável. Você basta acrescentar o mais aqui. Mais e o nome da variável, ele vai mostrar o resultado. Muito bem, além disso, além de mostrar a nota que foi digitada e calcular a média, nós vamos mostrar se o usuário foi ou não aprovado. Para isso, nós vamos utilizar uma estrutura condicional. Nós temos que verificar se a variável média é maior do que 6. Se ela for maior do que 6, o usuário, o aluno, estará aprovado. Se ela for menor do que 6, estará reprovado, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar o comando if, verificar quem. Você coloca if, abre parênteses, e aqui dentro do parênteses é que você vai verificar, vai fazer a sua verificação, né? Então, o que nós vamos verificar? A variável média. Que tipo de verificação? Lembra de que na videoaula anterior eu falei sobre os operadores relacionais? Então, eu vou verificar se a média é maior ou igual a 6. Simples assim. Estou verificando se o valor da variável média é maior ou igual a 6. Se isso acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos exibir uma mensagem para o usuário dizendo que ele está aprovado, que o aluno está aprovado. Para isso, escreva system.out, lembrando que out é saída, .println, você pode também selecionar aqui, tá? Escreva a mensagem. O aluno está aprovado. Muito bem, fizemos a verificação aqui, uma simples verificação, informando que o aluno está aprovado. Vamos supor que, além disso, você queira escrever mais uma mensagem. Eu vou dar um exemplo depois, como a gente faz quando você quer colocar mais de uma mensagem ou executar uma sequência de comandos. Se for apenas uma linha de comando, acabou, é só isso. Agora, basta você dizer o contrário, ou seja, se a média for maior ou igual a 6, ele vai exibir essa mensagem. Mas e se não? E se for o contrário disso? Ou seja, se for menor que 6? Aí você vai utilizar o else. Else significa senão. Ou seja, se for o contrário do que está falando aqui. Qual o contrário do que está falando aqui?
é média de 5 para baixo. Então, se a média for de 5 para baixo, nós também vamos exibir uma mensagem. System.out.println, abre parênteses. Qual mensagem você vai exibir? O aluno está reprovado. Simples assim. Então, o if, a estrutura condicional, se resume a isso. Nós utilizamos aqui um operador lógico, né? Para verificar, nesse caso é maior ou igual a 6, verifica, e aí simplesmente exibe a mensagem. Caso contrário, vai exibir esta outra mensagem aqui. Esse else significa caso contrário, ou então se não, se for o contrário do que foi falado aqui em cima. Aí ele exibe que o aluno está reprovado. Vamos executar o programa para verificar? Então, vamos lá, clicar em executar projeto. Aí aqui eu vou aproximar para você verificar, tá? Vou dar o zoom. Então, primeiro, ele está mostrando essa linha de código aqui, ó. Digite a primeira nota. Vamos voltar aqui. A primeira nota vai ser 5.5. Vou pressionar a tecla Enter. Desculpe, pessoal, coloquei aqui o ponto, é vírgula, né, que nós devemos utilizar. Então, ele deu esse erro aqui, porque eu coloquei o ponto. Então, eu vou executar novamente o programa. Vou clicar aqui em executar. Digite a primeira nota. Então, vou digitar 5,5. Pressiona a tecla Enter. Ele armazenou isso na nota 1, né? Foi digitado aqui nessa nota 1. Agora eu vou digitar a nota 8,9. Quando a gente digita isso, vamos aproximar aqui para ver o que ele fez. Olha só, ele mostra o valor da nota 1, ele mostra o valor da nota 2, nota 1 é 5,5, nota 2 8,9, calculou a média, que é 7,2, e ele disse aqui que o aluno está aprovado, né? Então, foi isso que nós pedimos aqui, ó. Então, exibe nota 1, exibe nota 2, exibe a média, e depois verifica. Se for maior ou igual a 6, ele obedeceu aqui e está exibindo que o aluno está aprovado. Vamos executar novamente e colocar um valor que reprova o aluno, né? Então, executa. A primeira nota é 3,3. Vamos aproximar aqui para ficar mais fácil. A segunda nota é 4,2. Aí ele mostra os valores, mostra o resultado final, a média é igual a 3,75 e finalmente ele mostra o aluno está reprovado, porque ele veio para essa condição aqui, né? Ele verificou que a média não é maior ou igual a 6, portanto ele exibe a mensagem que o aluno está reprovado. E se você quisesse exibir mais de uma mensagem ou executar mais algum comando, né? Para isso, toda vez que você quer executar mais de uma linha de comando, nós vamos utilizar aqui as chaves, né? Então, você abre as chaves aqui, vem, acrescenta a próxima linha, vamos utilizar o system também, system.out.println, e vamos colocar a mensagem. Parabéns. Continue assim. Pessoal, essa mensagem é só para exemplificar, tá? Quando você quer executar mais de um comando, se a condição aqui no if for verdadeira, você precisa colocar essa chave. E aí, vamos finalizar a chave aqui, ó. Ele está dando erro aqui para baixo. Por quê? Porque ele está dizendo que foi aberta uma chave ali, né? E não foi fechada. Então, nós temos que colocar aqui, ó, onde ela vai ser fechada, aqui. Quando você tem apenas a execução de uma linha de comando, não tem necessidade de colocar essas chaves. Agora, quando você tem um bloco de comandos, aí você precisa colocar. A mesma coisa no else. E aí, eu oriento que você faça o seguinte, coloque dessa forma aqui, né? E os comandos você coloca avançado, né? Aqui para frente.
Esse avanço você pode conseguir com a tecla Tab, tá? Se você pressionar Tab no seu teclado, ele já vai para esse ponto e aí você vai executar a sua linha de comando. Por quê? Fica mais fácil quando você for, se você estiver criando um programa grande, né? E aí você vai precisar encontrar erros, eventuais erros, com as chaves aqui e os comandos recuados, fica mais fácil de você compreender onde começa a sua instrução if e onde ela termina. A mesma coisa que no else, se eu quiser colocar mais de uma linha de comando, eu venho aqui, abro a chave, venho aqui e acrescento system.out.println, abre parênteses, abre aspas, e aí você vai colocar a mensagem que deseja. Vista, tente novamente. Muito bem, nós abrimos a chave aqui do comando else, ela não foi fechada, né? Ela indica que está sendo aqui, então está faltando fechar uma chave, então nós precisamos vir aqui, pressionar Enter e fechar aqui. Então, veja como é fácil visualizar quando você tem um recuo, né? Esse recuo aqui, ó, ele é muito importante quando você estiver escrevendo seus programas, principalmente quando tem muitas linhas de código. Você sabe o que está dentro do condicional do else, você sabe o que está dentro da estrutura condicional if, né? Então, através desse recuo aqui, é muito importante que você utilize ele. Vamos executar o programa agora para ver o que acontece. Então, eu venho aqui no botão executar, vou aproximar aqui, né? Digite a primeira nota 5.8. Novamente eu errei, vou digitar aqui, é vírgula, né? Que nós temos que digitar. Então, eu venho aqui, vou aproximar, 5,8. A segunda nota, 9,1. E aí ele mostra as notas, a média final, 7,45. Mostra as duas mensagens. Observe, o aluno está aprovado. Parabéns, continue assim. Escrevi a palavra errada, né? Continue assim. Vamos corrigir aqui. Continue, eu coloquei um Y a mais aqui. Continue assim. Muito bem. Entenderam? Isso é estrutura condicional, utilizando aqui operadores relacionais. Ao longo do curso, nós vamos utilizar muito mais estruturas condicionais e mais operadores relacionais. Espero que você tenha gostado. Esses operadores relacionais e a estrutura condicional é essencial para se aprender a programar. Então, se você ficou com alguma dúvida, volte aí no vídeo, reveja o vídeo e tente criar programas por conta própria, né, onde você utiliza essa estrutura condicional. Muito bem, então o que nós fizemos lá, nós programamos na prática, utilizando a linguagem Java, como se faz para programar utilizando esse tipo de estrutura, né? Eu agradeço a audiência, agradeço que você tenha ficado até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, se você está gostando do curso, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê um like, ajude a mais pessoas a conhecerem esse curso. Eu sou o professor Josemar, muito obrigado, até